E aí galera, tudo certo aí? Hoje vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios da humanidade, as pirâmides do Egito. Você sabia que mesmo depois de milhares de anos, elas continuam guardando segredos que deixam cientistas e historiadores de queixo caído? Então prepara aí, porque eu vou te contar 7 segredos que você provavelmente não sabia sobre essas obras gigantescas. Preparados para ir além? Bora lá! O Egito é um país cheio de mistérios que sempre desperta a nossa curiosidade, especialmente quando falamos do seu legado cultural. Quando pensamos no Egito, duas coisas logo vêm à cabeça: as famosas pirâmides e a rainha Cleópatra. Tanto a construção dessas pirâmides quanto a figura histórica de Cleópatra mostram que o Egito foi uma civilização super avançada, não só em termos de riqueza, mas também culturalmente. Falando de arquitetura, é difícil não se encantar com as várias pirâmides espalhadas pelo país. Essas construções antigas, que podem ter sido feitas até 2686 a.C., tinham a função de túmulo, já que os egípcios acreditavam que, após a morte, o espírito do faraó continuava no corpo e precisava de cuidados especiais. Foi aí que surgiram as múmias, que eram colocadas dentro das pirâmides junto com objetos, móveis e roupas do faraó, transformando o lugar numa espécie de segunda casa para ele na vida após a morte. Tudo isso é muito incrível, né? Mas tem mais. Então vamos ao primeiro segredo dessas grandes obras. As pirâmides não foram construídas por escravos. Todo mundo já ouviu falar que as pirâmides foram construídas por escravos, né? Mas adivinha só, não é bem assim. Escavações recentes mostraram que quem trabalhava nas pirâmides eram operários especializados. Eles recebiam pagamento em comida e cerveja. Imagina só, trabalhar o dia todo e ainda ganhar um salário cervejeiro no final do expediente. Os caras que ergueram essas obras-primas não eram maltratados, mas sim respeitados. Aliás, tinham até cidades construídas só para os trabalhadores. Era tipo um condomínio de pedreiros. Essa ideia de que as pirâmides foram erguidas por escravos vem muito dos filmes e de antigas interpretações históricas. No entanto, descobertas arqueológicas mais recentes, especialmente em Gizé, mostraram que os trabalhadores que construíram as pirâmides eram na verdade operários pagos e bem tratados. Eles viviam em vilarejos próximos às construções e tinham acesso a comida de qualidade, bebidas como cerveja e até cuidados médicos. Isso tudo demonstra que o governo egípcio valorizava esses trabalhadores, já que as pirâmides eram vistas como projetos de extrema importância para a religião e para o legado dos faraós. As pirâmides e o calcário branco. Se você pensa que as pirâmides sempre tiveram essa cor meio amarelada, tá enganado. Na real, elas eram revestidas com blocos de calcário branco que refletiam a luz do sol. Era praticamente uma discoteca gigante no deserto. O brilho podia ser visto de longe, e as pirâmides deviam parecer ainda mais impressionantes do que já são hoje. Imagina só, aquela estrutura refletindo o sol do deserto. Sem palavras. E todo esse revestimento dava um visual imponente e durante o dia refletia o calor e o brilho do deserto de uma forma espetacular. Hoje, essa cobertura não está mais presente devido à erosão natural e ao fato de que, durante séculos, blocos de calcário foram removidos para serem reutilizados em outras construções no Cairo. Mesmo assim, arqueólogos encontraram vestígios dessas camadas que provam o quanto as pirâmides deviam ser deslumbrantes. O alinhamento com as estrelas. Agora se liga nessa. As pirâmides estão alinhadas com o cinturão de Órion, um conjunto de estrelas muito importante para os egípcios. Como é que há mais de 4.000 anos os caras conseguiram fazer esse cálculo preciso, hein? Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, o alinhamento astronômico das pirâmides continua impressionante. Dá até para dizer que eles tinham um engenheiro cósmico na equipe. Os egípcios acreditavam que essas estrelas representavam o deus Osíris, o deus da morte e do renascimento. Esse alinhamento astronômico mostra que, além de serem monumentos funerários, as pirâmides também tinham um propósito religioso e talvez até astrológico. A precisão desse alinhamento, mesmo sem a tecnologia moderna, é um feito extraordinário que ainda surpreende cientistas. A Esfinge de Gizé. Próxima às impressionantes pirâmides de Gizé, a Grande Esfinge é uma das estátuas mais icônicas e misteriosas do mundo antigo. Esculpida em um único e gigantesco bloco de calcário, a esfinge tem o corpo de um leão e o rosto de um homem, que muitos acreditam ser uma representação do faraó Khefren, o responsável por sua construção. A estátua monumental, com seus 20 metros de altura e 73 metros de comprimento, vigia a necrópole de Gizé, sempre voltada para o leste, onde nasce o sol, o que simbolicamente a conecta ao deus Ra, divindade do sol na mitologia egípcia.
Acredita-se que ela servia para proteger as pirâmides e o complexo funerário ao seu redor. A data exata de construção da esfinge e seu propósito original continuam a ser temas de intensos debates entre arqueólogos e historiadores. Alguns pesquisadores sugerem que a esfinge é muito mais antiga do que as pirâmides ao seu redor, mas a maioria deles acreditam que a estátua foi esculpida durante o reinado de Khephren por volta de 2500 a.C. como parte de seu grandioso complexo funerário. A estátua, com sua expressão serena e enigmática, tem sofrido com a erosão causada pelo vento e pela areia do deserto ao longo dos milênios. Mas ainda assim, sua aura mística e sua imponência permanecem intactas, desafiando o tempo e alimentando a imaginação de todos que a visitam. Além disso, algumas escavações ao redor da esfinge revelaram passagens subterrâneas e câmaras, que também são alvo de especulações, levantando a possibilidade de que o local possa ter tido um propósito ritual ou até mesmo esconder segredos não revelados pela história oficial. A precisão das pedras e blocos. E falando em construção, se tem uma coisa que impressiona é a precisão com que os blocos de pedra foram cortados e encaixados. As pedras são tão bem alinhadas que nem uma lâmina de faca passa entre elas. E o mais louco, algumas dessas pedras pesam toneladas. Sem guindastes, sem máquinas modernas, os egípcios usavam técnicas que até hoje ninguém consegue reproduzir com tanta perfeição. Fica a pergunta, como eles fizeram isso? As pirâmides são compostas por enormes blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. Não havia cimento ou argamassa entre eles. Mas mesmo assim, os blocos foram colocados de maneira tão exata que, em muitos casos, é impossível passar até um fio de cabelo entre eles. Acredita-se que os egípcios usaram ferramentas feitas de cobre para cortar as pedras, o que aumenta ainda mais o mistério sobre como conseguiram tamanha precisão. A Câmara do Rei e seus mistérios. A Grande Pirâmide de Gizé é cheia de câmaras internas, mas a mais intrigante é a chamada Câmara do Rei. Muitos acreditam que ela tinha um propósito especial, além de ser apenas uma tumba. Alguns teóricos dizem que poderia ter sido usada como um lugar para rituais, ou até para conexões com o além. O mais intrigante, até hoje ninguém sabe exatamente o que havia dentro dela na época da construção. Enquanto a função da pirâmide como túmulo real é bem aceita, há muitas teorias sobre a verdadeira utilidade dessa câmara. Alguns estudiosos acreditam que ela pode ter sido um local de iniciação espiritual ou um espaço usado para rituais religiosos. Há também quem acredite que as dimensões e a disposição interna da câmara tenham relação com teorias de energia ou até funções acústicas. Até hoje, ninguém tem certeza absoluta sobre todos os propósitos da câmara. Outras câmaras secretas. E para finalizarmos, temos o segredo que pode revolucionar tudo o que sabemos. Ainda pode existir outras câmaras secretas nas pirâmides. Recentemente, pesquisadores encontraram evidências de cavidades ocultas na Grande Pirâmide de Gizé usando tecnologia de ponta. Quem sabe o que pode estar escondido lá dentro? Tumbas, tesouros, artefatos? Só o tempo, ou a próxima grande descoberta, vai dizer. Creio que não vai demorar tanto tempo para descobrirmos, já que um dos aspectos mais recentes e empolgantes da pesquisa sobre as pirâmides é o uso de tecnologia de ponta para explorar seu interior. Usando escaneamento por muons, uma técnica que utiliza partículas subatômicas para mapear o interior das construções, cientistas descobriram grandes cavidades dentro da Grande Pirâmide que não haviam sido detectadas antes. Isso levanta a possibilidade de que existam câmaras secretas ainda não exploradas, o que pode revelar novos detalhes sobre os antigos egípcios. E aí, curtiu esses segredos das pirâmides? Qual te chamou mais atenção? Já conhecia algum? Deixe aí nos comentários. O mais incrível é que mesmo depois de tanto tempo, elas continuam nos surpreendendo. Quem sabe quantos outros mistérios ainda estão enterrados nas areias do Egito? Se você gostou desse vídeo e tá gostando desse projeto do canal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre os maiores mistérios da história. Até o próximo, pessoal!